Questão aqui sobre fisiologia, no caso sobre a vasopressina, o ADH, o hormônio antidiurético. Então, olha, sobre o ADH é incorreto afirmar. O primeiro item é interessante porque ele já simplifica, ele resume o mecanismo de ação da vasopressina. Então, vamos lá. O ADH ele atua principalmente nos receptores V2, lá nas células principais do ducto coletor, tá certo? Lá no ducto coletor, a gente tem as células principais e lá vai ter o receptor V2. E o ADH se liga no receptor V2 e ao se ligar, ativar o receptor V2, vai ter uma série de informações intracelulares que vão fazer com que exista a ativação da aquaporina. Ou seja, as subunidades que estão dentro da célula principal, eles vão se rearranjar de uma forma, vão para a membrana apical, formando um polo que é a aquaporina. Então, justamente isso, o ADH vai lá no receptor V2, que vai estimular, quando ativado, a migração e a formação do polo de aquaporina, que é o que vai ocorrer o transporte de água livre. Então, esse primeiro item aqui está correto, tá? O item 2 vai de encontro a ele, que fala, olha, quando existe resistência à ação da ADH lá no rim, certo? Seja no receptor V2, ou então não é no receptor V2, mas intracelular, alguma coisa metabólica faz com que os segundos mensageiros não consigam levar a mensagem adiante e assim ocorrer a ativação e a incorporação da aquaporina, a gente vai ter um quadro de diabetes insípidos nefrogênico. Então, onde é que a gente vai ver isso? Muitas vezes o paciente está com hipercalcemia, ou então com uma hipocalemia. Isso faz um quadro de um diabetes insípidos nefrogênico. Ou então o paciente tem uma mutação no receptor V2 que faz com que ele não seja ativado de forma corretamente, a gente também vai ter um diabetes insípidos de causa nefrogênica. Então o item 2 aqui também está correto. O item 3 coloca, ó, o ADH promove a reabsorção de água nos ductos coletores, aumentando a concentração de aquaporinas na membrana apical. Justamente isso. ADH age no receptor V2, que em última instância, após a ativação de inúmeros mediadores, vai aumentar a concentração de aquaporina na região luminal, aumentando assim a absorção de água. Pessoal, aqui gera uma confusão nesse último item, que ele coloca, olha, sobre a ação do ADH, ocorre um aumento da concentração de sódio na urina devido à reabsorção passiva do ducto coletor. Então a gente deve lembrar que esse item está errado, por quê? Quando a aquaporina é incorporada na região apical, vai ter absorção de água. Mas a gente não pode dizer que vai ter um aumento da concentração urinária de sódio. A gente vai dizer que vai existir um aumento da reabsorção de água livre, que é a intenção justamente quando você ativa o hormônio antidiurético, tá? Mas dizer que vai ocorrer a concentração, o aumento da concentração de sódio luminal não é correto, porque existem outros mecanismos que fazem com que muitas vezes a concentração de sódio urinário nem aumente, mesmo você tendo ativação das aquasporinas lá no ducto coletor, na região luminal, tá certo? Então é uma questão bem interessante para a gente relembrar a fisiologia de ativação das aquaporinas lá no ducto coletor.